Hashtag 111, Apocalipse, estudando as profecias. Quase todas as medidas nos mostram o grau terrível de excitação em que se encontram as nações e como tensas vão as relações entre todas elas. Aí está o desespero do secretário da ONU. Ora fica, ora não fica, ora quer sair, ora fica um pouquinho mais, mas o que é duro é que as nações não se entendem. Não se entendem. A ONU só será mesmo a Organização das Nações Unidas se um dia entronizar o novo mandamento de Jesus, do nosso Mestre Jesus, que atualmente nos parece impossível. Esse novo mandamento colocará a nação que o exemplificar, a nação que seu povo realmente estabelecer em suas vidas na vanguarda do mundo. Porque o novo mandamento é do homem que manda neste mundo, é do Cristo de Deus, que criou o mundo. Este planeta foi criado por Jesus. Nós já vimos isso aí no nosso estudo. E ele governa o mundo. Aparentemente está ainda nas mãos de Satanás, mas ele está cumprindo o trabalho dele, está tirando aqueles que... o joio. Né? E veio a tua ira, entre aspas. A ira de Deus para com a presente geração está consumada nas 7 últimas pragas. Veja o capítulo 15, versículo 1. Deve, por conseguinte, ser aqui referida, porque em breve há de ser derramada sobre a terra. É o que diz o profeta, o vidente de Pátmos, João Evangelista. Entre aspas, o julgamento dos mortos. É o tempo dos mortos para serem julgados. A grande maioria dos mortos, ou seja, os ímpios, então, estão ainda em suas sepulturas, depois da visitação das pragas e do fim desta dispensação. Uma obra de julgamento, de atribuir a cada um castigo devido aos seus pecados, é efetuada com referência a estes pelos santos, justamente com o Cristo de Deus durante o milênio que se segue à primeira ressurreição. Abre parênteses. Convém, então, confrontar São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, e este mesmo Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, fecha parênteses. Bom, como este juízo dos mortos, que segue a ira de Deus, ou seja, as 7 últimas pragas, são necessárias, referiram ao milênio do julgamento divino. Seu juízo investigativo aqui toma lugar antes de as pragas serem derramadas. É claro que temos que ver que tudo aqui, observar, olhar pelo prisma da lei universal chamada reencarnação. Sem o entendimento dessa lei, fica praticamente impossível ter uma leitura correta do Evangelho, do Velho Testamento e principalmente do Apocalipse. Quanto à vida além do túmulo, saber reconhecer os mistérios, que nada tem de misterioso quanto aos mundos transitórios, né? Nós já estudamos isso aí atrás, dos quais ninguém que já entendeu isso pode achar que o espírito fica preso ao túmulo, né? Dentro de um corpo apodrecido, fedido, mesmo que esteja embalsamado. Ninguém mais pode aceitar isso aqui. Já chegamos nesse ponto aqui. Quem chegou até aqui já viu muita coisa. Tudo isso tem que ser levado em conta que a reencarnação não é propriedade de religião nenhuma. E já falamos muito sobre isso. Né? Muita gente pensa que a Bíblia é dos protestantes, que a reencarnação é dos espíritas. Ninguém inventou nada disso. Não. A Bíblia é de todos nós, é dos ateus também, porque Deus não é dos católicos,
nem dos espíritas, nem dos protestantes, nem de nenhuma outra crença. Deus é de todo mundo. Só existe um Deus. Deus é Pai de todos, inclusive dos ateus miseráveis, por piores que sejam, por mais cretinos que sejam. E o Criador não se ofende por ter tantos filhos ainda rebeldes quanto suas leis. Ele tem paciência, mas fez as leis, e quem as inflige sofre suas consequências, porque, como já estudamos, as leis de Deus operam para que as infrações dos filhos rebeldes, que certamente causam mal aos semelhantes, executem as punições sobre os males causados pelas infrações dos criminosos às suas vítimas. Bom, aliás, na verdade, boa parte da humanidade já é reencarnacionista, né? Já evoluiu bastante. A outra parte, anti-reencarnacionista, não tem uma grande surpresa, né? Ao passar para o outro lado e perceber que sua demora em compreender apenas lhe causou mal. Bom, e a recompensa dos justos? Vamos lá elas. Entre aspas. É o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, fecha aspas, né? Bom, estes receberão recompensa na volta do Cristo de Deus, porque ele traz consigo o galardão. Então temos de confrontar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27, com este mesmo aqui, o Apocalipse, que estamos estudando, capítulo 22, versículo 12. A plena recompensa dos santos, porém, só será alcançada quando entrarem na posse da nova terra. Aí vejam, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 25, versículo 34. Claro, é uma nova terra debaixo de um novo céu. E o castigo dos ímpios? Bom, entre aspas, é o tempo de destruir os que destroem a terra, referindo-se naturalmente ao tempo em que todos os ímpios serão para sempre devorados pelo fogo simbólico do remorso, né? Da tristeza, de tanta maldade que fizeram enquanto estavam cá embaixo. Então, este é que é o inferno. Não é um lugar onde Deus bota lá a pessoa para derreter, um inferno onde as chamas queimam sem consumir, como se Deus fosse um sádico qualquer. Fosse pior que o Marquês de Sade, né? É preciso ser satânico para desejar que Deus tenha feito tal inferno. Não, o inferno existe realmente, mas não é um lugar, não é um local determinado. É um estado de alma. Enquanto a criatura for má, ela vai ter o inferno na sua alma. Enquanto a criatura for um enganador, um impostor, um traidor da espécie humana, ela já está destinada ao inferno. Não adianta ter dinheiro, nem se vender o país ao estrangeiro, ficar a serviço dos inimigos de um povo, de uma nação. Ela, de fato, ela pode resolver os seus problemas financeiros no mundo mundano, no momento atual. Mas, como o espírito é eterno, né? Então, ganha um dinheiro, passa a viver em especulações financeiras, vai passar na Europa, gasta o precioso tempo de vida em vícios que a faz perder a própria saúde em inutilidade. Isso não adianta nada, porque esta vida é passageira e cheia de ilusões. Ela vai com todo o seu dinheiro para o inferno, com toda a sua proeminência ministerial, com a sua protuberância intelectual, da nobre academia de letras, críticos literários, mega empresário. Ela vai para o inferno, porque é um mau caráter, não respeita as leis de Deus e acha que pode enganá-las. Vamos para a próxima.